Olá, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para uma aula de filosofia. Na aula de hoje, que é para o primeiro ano do ensino médio, nós vamos falar sobre os períodos da filosofia. Eu sou o professor Josias Arthur e esses períodos eles foram historicamente construídos. Nós temos assim a filosofia antiga, a filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Nessa aula, nós vamos assim fazer um pouco de retrospectiva daquilo que já estudamos e vamos focar essa aula na filosofia antiga e a filosofia medieval. A filosofia antiga nasce na Grécia, aí pelo século 7 a.C. Ela tem basicamente 4 períodos. Alguns historiadores e filósofos falam só em 3 períodos. Eu sigo uma corrente de outros pensadores e autores que falam de 4 períodos, porque inclui dentro do período da Grécia clássica, no período socrático, o período sistemático também. Daqui a pouco chegaremos lá. Mas vamos começar pelo período pré-socrático. O período pré-socrático são aqueles filósofos que saíram de uma situação do mito, onde o mito explicava todas as coisas, e procuraram, através do estudo, da observação, coletar dados racionais, posso dizer até científicos, que pudessem explicar melhor tudo o que acontecia no cosmos, no universo. O primeiro desses filósofos foi alguém chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto começou a fazer suas observações e ele procurou, além de achar uma palavra, arqué, ele procurou também um elemento primordial que ele pudesse colocar como o princípio de tudo. Assim, o Tales de Mileto achou a água e ele colocou a água como o princípio primordial da vida. Ele tinha achado ali a sua arqué. Nós temos muitos outros pensadores nesse período pré-socrático. Nós temos Heráclito de Éfeso, Parmênides, Leucipo, Empédocles e o Pitágoras. Eu vou falar apenas do Pitágoras por uma coisa interessante na vida desse pensador. Pitágoras é aquele que vai dar nome a esse saber que nós chamamos de filosofia. Alguém perguntou para o Pitágoras o que ele era. E ele, modestamente, um grande matemático, um grande pensador, autor daquele teorema, melhor dizendo, chamado Teoremas de Pitágoras, onde resolve uma questão matemática, ao dizer que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, esse homem modestamente se colocou como um amigo do saber, um amigo da filosofia, da sabedoria, um filósofo. Então, trouxe aqui um pouco do Pitágoras e nós vamos já sair do período pré-socrático para entrar no período socrático. Esse período ele começa aí pelo século 5 a.C. E é claro que nesse período socrático nós vamos trazer Sócrates. Sócrates é um filósofo diferenciado, ele é tão importante para a filosofia antiga que a filosofia antiga ficou dividida em antes e depois de Sócrates. São considerados pré-socráticos e pós-socráticos os que vieram depois dele. O Sócrates é um cara que ensinava na praça pública, defendia valores com tanta veemência que ele foi condenado à morte, mas não negou os seus valores. Vivia ele ali no contexto da Grécia clássica, da democracia, do grande apogeu
antigo, mas essa Grécia matou um dos maiores filósofos de todos os tempos. Depois do período socrático, aquela divisão que eu falei ainda há pouco, nós teremos, dentro da Grécia clássica, o período sistemático. Nesse período sistemático, nós destacamos Platão. Platão, discípulo de Sócrates, um cara que era de boa linhagem, mas ele ficou inconformado com a morte de Sócrates e resolveu abrir uma escola, a primeira universidade, modo de dizer, que se tem notícia. Chamava-se a Academia de Platão. É nessa academia que Platão vai ensinar outros filósofos e vai também fazer a sua grande produção, e é através de Platão, principalmente, que sabemos muito sobre Sócrates. Depois de Platão, nós teremos Aristóteles. Aristóteles, particularmente, não era um grego, era um macedônico radicado na Grécia. Aristóteles era o melhor aluno de Platão, alguém pronto para assumir a academia, mas foi preterido. Ele não poderia assumir por ser um estrangeiro. Então Aristóteles vai sair da Grécia, né? Vai ser o tutor de Alexandre o Grande, né? E depois ele volta e vai fundar uma escola nos moldes da academia, mas muito mais modernizada, chamada de o Liceu. Então, Aristóteles, ele é o último dos pensadores desse período chamado sistemático. Depois de Alexandre o Grande fazer toda aquela conquista do mundo e morrer, vai surgir o período helenístico, aí pelo século IV a.C. No período helenístico, nós vamos ter 4 correntes do pensamento filosófico: o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo. O epicurismo, nós temos aí a figura do Epicuro, né? Era uma filosofia voltada para a vida, uma filosofia intimista, pessoal. E Epicuro dizia que a razão de se viver era buscar o prazer. O prazer, para Epicuro, era entendido como a felicidade. Depois de Epicuro, nós temos o estoicismo. O estoicismo de um cara chamado Zenão de Cício. Eu deixei aí na tela o prazer, mas na verdade Zenão de Cício vai mudar tudo isso e vai colocar no lugar do prazer o dever. Zenão de Cício é o pai do estoicismo, por assim dizer. Depois dessa corrente do estoicismo, nós teremos o ceticismo, um cara chamado Pirro de Élida, que pregava uma descrença total, inclusive dos deuses. Ele fala sobre a suspensão dos juízos. Nada pode ser tido como verdadeiro, né? É uma morte dos absolutos, e surgindo assim a suspensão dos juízos. E por fim, ainda no período helenístico, nós vamos ter uma corrente do pensamento conhecida como o cinismo. O cinismo protagonizado por um cara chamado Diógenes de Sinope. Os filósofos dessa corrente, eles queriam viver como os cães da cidade. E Diógenes é o seu grande expoente, né? Diógenes de Sinope morava num barril, tem uma gravura ali, cercado pelos cachorros, e andava com a lanterna durante o dia pela cidade, procurando um homem honesto. Então, esses 4 períodos, o pré-socrático, o socrático, o sistemático, o helenístico, eles formam aquele tempo do período da filosofia antiga. Nós vamos ter aí uma transição da filosofia antiga para a filosofia medieval. Lembre-se que quando a filosofia
Antiga está chegando ao seu final, surge o Império Romano. E haverá uma filosofia romana, não necessariamente uma filosofia original, mas nós vamos ter alguns filósofos que vão se debruçar diante daquilo que os gregos já haviam pensado. Entre esses grandes filósofos de Roma, nós destacamos Sêneca, Cícero, Plotino e Plutarco. Mais tardiamente, o imperador Marco Aurélio é tido como o último dos estoicos, né? E um escravo, olha só, um escravo filósofo chamado Epicteto, né? Que também na sua obra ele fala sobre o estoicismo, né? O estoicismo é aquela corrente, eu devia ter falado um pouco antes, estou falando agora, que além de pregar o dever, pregava também a ideia de a pessoa ter um amor ao seu próprio destino. Se você nasceu imperador, esteja bem, de bem com a vida sendo imperador. Mas se nasceu escravo, também esteja bem com a vida sendo escravo. Nessa transição da filosofia antiga para a filosofia medieval, vai surgir o cristianismo. Cristianismo que começa aí pelo século I da nossa era, né? Ele vai encontrar um mundo helênico, um mundo romano, mas totalmente voltado para o pensamento helenístico. E nós vamos ter um período que vai do século I ao século III, chamado de patrística. Eram aqueles pensadores que fizeram as bases do cristianismo. A palavra patrística vem de patri, né? Os pais da igreja. E são esses pais da igreja, esses pensadores da patrística, que vão, de uma certa maneira, começar a filosofia medieval. A filosofia medieval, ela começa aí pelo século V a.C., né? Porque a Idade Média é um período histórico muito importante, se estuda em várias disciplinas, e ela vai aproximadamente do século V até o século XV. Uma das coisas que é muito característico da Idade Média é o poder da religião, protagonizado aí pela Igreja Católica daquela época. E nós destacamos um grande pensador filosófico nesse período da Idade Média, alguém chamado de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele traz a influência do neoplatonismo para o cristianismo. E nós podemos ver todo um pouco dessa importante produção de Santo Agostinho em duas obras, Confissões, chama-se Confissões de Santo Agostinho, e uma outra obra chamada Cidade de Deus. Então, Santo Agostinho é um dos primeiros filósofos cristãos, né? Que ele tem uma fé, mas ele busca na filosofia, no pensamento, nas bases da racionalidade, as explicações até mesmo para o cristianismo. Depois de Santo Agostinho, como nós estamos tratando da Idade Média, surgem outros pensadores, né? Nós temos Nicolau de Cusa, Abelardo de Paris, Giordano Bruno e Tomás de Aquino. A produção deles é um pouco replicar aquilo que os gregos haviam falado e também aquilo que Agostinho começou, né, ali no começo da Idade Média. O Nicolau de Cusa, ele tem uma frase interessante, quando ele fala, ele repercute aquela frase de Sócrates, quando Sócrates dizia, só sei que nada sei. Nicolau de Cusa faz a seguinte observação. Ele diz assim, essa frase de Sócrates demonstra uma douta ignorância, ou seja, uma ignorância de doutor. O Abelardo de Paris, um grande professor, pensador da Idade Média, mas o que mais se lembra de Abelardo de Paris é que ele viveu no tempo da Inquisição, no auge da Santa Inquisição, aquele tribunal da igreja
que julgava as pessoas que, por acaso, pensassem de um modo diferente. E Abelardo de Paris, ele conheceu Heloísa, eles viveram, modo de dizer, um grande amor, e como queriam que ele ficasse apenas como religioso e como um pensador, ele foi preso e castrado. É o que mais lembramos do Abelardo de Paris. Temos também o Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele era um pensador muito acima, à frente do seu tempo, e ele vai ser queimado de ponta cabeça, vai sofrer as torturas do tribunal da Santa, né? Esse Santa põe entre aspas, da Santa Inquisição. Logo após o Giordano Bruno, nós vamos ter o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele é um doutor da igreja, ele tem uma produção muito especial, extremamente culta e grande, e ele vai trazer um modo de se estudar, um modo de ensino chamado de escolástica. É aquele modo tradicional de se ensinar nas escolas, nas universidades. Até hoje, ele é conhecido como um método tradicional. Tomás de Aquino é um pensador muito religioso e ele traz a matriz aristotélica de Deus. Ou seja, Tomás de Aquino ele tem como, assim como Agostinho gostava do Platão, o Tomás de Aquino vai gostar de Aristóteles. E ele vai, em toda a sua produção, trazer um pressuposto sobre a fé e a razão. A fé, é claro, é um fenômeno metafísico, está além do que é físico. E a razão, o logos, que é algo tão racional, tão físico, e ele tenta, na sua produção, unir a fé e a razão. Pois é, meus amigos, falamos um pouco sobre a filosofia medieval. Na próxima aula, nós vamos entrar na filosofia moderna, falando do renascimento cultural, a época da fé e da razão. É isso. Valeu aí.